Fé, poder e uma fortuna que, segundo estimativas, chega na casa dos bilhões. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas alegações feitas em um vídeo que investiga o império de um dos líderes religiosos mais conhecidos do Brasil, Edir Macedo. E o foco é justamente a linha, às vezes bem tênue, entre o divino e o dinheiro. E para dar o tom da análise, o vídeo que a gente está usando como fonte já começa com uma citação bíblica bem forte. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É basicamente com essa lupa que toda a fortuna que a gente vai ver a seguir é examinada. Tá, mas que fortuna é essa? A gente está falando de quanto? O vídeo-fonte aponta para este número aqui, que é bem impressionante, 5 bilhões de reais. Segundo o material, esse valor vem de uma estimativa da Forbes, lá de 2013, que foi atualizada para os dias de hoje. E aí, claro, fica a grande pergunta, né? Aquela que o vídeo se propõe a responder. Como um pregador, que veio de uma origem humilde, teria construído uma das maiores fortunas do Brasil? Vamos explorar agora os passos que, de acordo com essa análise, levaram a esse resultado. Certo? Para a gente entender a dimensão disso tudo, o vídeo nos leva lá para o comecinho. Vamos acompanhar como esse império, que mistura religião e mídia, teria sido erguido. Olha, a fonte traça uma linha do tempo bem clara. Tudo começa em 77 com a fundação da igreja. Aí nos anos 80, uma expansão assim super acelerada pelo Brasil. Mas o que eles apontam como o grande pulo do gato vem nos anos 90, com a compra da Rede Record, uma gigante da televisão. E para fechar essa escalada, em 2013, o nome dele aparece lá na famosa lista de bilionários da Forbes. Beleza, um bilionário. Mas onde estaria esse dinheiro todo? O que compõe essa fortuna? Bom, a fonte começa a destrinchar o que seria um portfólio de luxo. E o ponto de partida são os imóveis. O primeiro ativo que o vídeo destaca é uma mansão descrita como um verdadeiro palácio, viu? Fica numa região montanhosa bem nobre de São Paulo. E se liga nos detalhes que a análise apresenta. São 18 suítes. 18! Tem cinema, piscina, até um elevador panorâmico. Mas olha, o ponto em que o vídeo mais bate na tecla é este aqui. O imóvel estaria em nome da igreja, o que na prática garantiria isenção de impostos, como o IPTU. A investigação que o vídeo apresenta não para no Brasil, não. A análise cruza a fronteira e aponta para supostas propriedades de luxo em solo americano. O vídeo destaca um endereço bem específico, a Porsche Design Tower. É um prédio famoso por uma coisa, digamos, um tanto excêntrica. Um elevador que leva o carro da pessoa diretamente para a sala de estar do apartamento. Isso mesmo. E o valor combinado desses imóveis, segundo as alegações, ultrapassaria os 35 milhões de reais. Mas o patrimônio, segundo o vídeo-fonte, não se resumiria a imóveis. A análise também detalha o que seriam gastos bem altos com carros de alto padrão. Aqui os dados apresentados pela fonte sobre a frota da igreja são bem expressivos. Pensa só, num período de 10 anos, teriam sido comprados 607 carros. E não é qualquer modelo não, hein? A lista incluiria marcas como Audi e Mercedes. O gasto total, segundo os números levantados, mais de 18 milhões de reais. E a lista de supostos ativos de luxo continua, e agora chegando aos céus. A fonte alega o uso de um jato particular de ultralongo alcance. Ele é descrito no vídeo como um verdadeiro hotel de luxo com asas. Seria um Bombardier Global Express, avaliado em 50 milhões de dólares. Por dentro, teria sala de conferências e até quarto a bordo. E o propósito alegado para tudo isso? Seria para visitar as igrejas da Universal espalhadas pelo mundo. Tá, mas a grande questão que o vídeo levanta é: como é que se financia tudo isso? A resposta, segundo a análise que eles fazem, está na gigantesca máquina de mídia e ministério da igreja. Para a gente ter uma ideia da escala, a fonte apresenta estes números. Presença em 135 países, mais de 10 milhões de seguidores e dezenas de milhares de pastores e templos. É essa rede global que, segundo a análise, gera os recursos para sustentar todo esse suposto império. E no coração desse império, o vídeo destaca uma construção específica em São Paulo como o símbolo definitivo do poder e da riqueza da organização. Estamos falando do Templo de Salomão. A fonte detalha os números e eles são de cair o queixo. Um custo de quase 680 milhões de reais, capacidade para 10 mil fiéis e até pedras importadas de Israel na construção. E por fim, a alegação que eles consideram mais contundente. Os 2 últimos andares seriam uma área de uso exclusivo do próprio Edir Macedo.
E é aqui que o vídeo-fonte amarra todos os pontos, sabe? Apresentando o que eles consideram ser a controvérsia central de toda a história. A análise cria um contraste direto, bem visual. De um lado, a pregação bíblica sobre não juntar tesouros na terra. Do outro, a suposta prática. Jatos de 50 milhões de dólares, mansões e apartamentos com elevador para carros. Esse é o coração da crítica que é apresentada no vídeo. A perspectiva crítica do vídeo-fonte é resumida nesta citação, tirada direto da narração deles. Eles questionam a justificativa de que tudo seria para a obra de Deus e contrapõem que, na visão deles, parece ser a obra do luxo e da ostentação. E depois de apresentar todas essas alegações, a fonte encerra sua análise, mas não sem antes deixar uma pergunta final, daquelas para a gente pensar a respeito. E a análise termina com esta pergunta provocativa. Afinal, trata-se de um ministério ou de um negócio multibilionário? Ao apresentar todas essas alegações de riqueza e poder, é com esta questão que a fonte deixa no ar, encerrando sua exposição sobre o que eles chamam de Império de Edir Macedo. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.